Antes de tirar elas aqui, abrimos os novos berços. Acostumando com essa palavra. Berços quadrados, né? Muito bem, você está aprovado, hein? Você já berços quadrados, pessoal. Berços não faça quadrados. berço de plantio redondo, faça quadrado. O que eu tenho certeza é que existe uma tela muito famosa, uma ilustração do Burle Marx, desse caule todo torto, né? O caule é todo amassado, é uma ilustração preta e branca, maravilhosa. Maravilhosa. Tá? Que adoraria. Olha, eu cheguei na propriedade, claro, algumas coisas me chamaram a atenção e a harmonia, obviamente, que lhe é peculiar e a criatividade, mas essas macarangas aqui... Esse é mais um jardim onírico e, por que não, encantado, feito pela genialidade do Marcel Barbosa, um dos maiores paisagistas desse país, que a gente tem a sorte de chamar de amigo e sócio, entre aspas, desse canal. Marcel, muito obrigado mais uma vez por tanta generosidade e espero que vocês amem tanto quanto a gente amou. Olá pessoal, tudo bem? Qual é o nome dele? Aqui no Rio é Maciel. Aqui no Rio é Maciel. Marcel, no seu 7º, 8º, 9º ou 10º episódio, a gente não sabe qual episódio é esse, mas vai ser sempre muito bem-vindo nesse canal, meu amigo. Muito obrigado. Mais um vídeo da série Os Maneiríssimos. Os Maneiríssimos, porque a gente está no Rio de Janeiro, mais especificamente na Serra Fluminense, num dos jardins que o Marcel, ou Maciel, uma brincadeira, Marcel. Marcel. Cuida, desenvolve, desenha, sempre naquela ideia do paisagismo ao vivo. Não, aqui é um pouco menos do que era no Bruno, né? Aqui é com um pouco menos de emoção. Um pouco menos de emoção. E de plateia também. O Bruno Galhaço, se você não viu o episódio dele, tá aqui embaixo, lá no Rancho da Montanha. E aqui a gente vai conhecer outro jardim onírico que o Marcel põe as mãos e encanta. Então fica com a gente porque este episódio, você já sabe, cheio de dicas e vai estar demais. Meu caro, você se sente uma ovelha verde? Ovelha é um animal exótico ou nativo? Puxa vida, acho que é exótico, né? Então sei lá, eu sou escolhe um nativo para não ter polêmica. Tá bom. Tá bom. Polêmicas à parte, a gente está num jardim maravilhoso que eu já vi com você parte dele. Mas essa entrada a gente vai excepcionalmente nessa vida começar pelo começo. Acho. Conta pra gente qual que é a ideia aqui, o que você encontrou quando você começou esse jardim. Você está aqui há 4 anos ou 3 anos? Aqui quase 4 anos. Quase 4 anos. Tá? É um jardim que a gente já pegou, assim, eu diria, bem adiantado. Mas eu brinco, quando eu comecei aqui, eu falava, eu estou na dúvida se é um jardim ou apenas um pomar, porque eu diria que aqui era um grande gramado e plantas frutíferas praticamente na propriedade toda. Tá? Eu não sei qual foi o pedido inicial, o primeiro briefing que deram, mas se pediram, eu quero um pomar com uma casa no meio, é o que foi feito. Perfeito. Tá? E normalmente uma propriedade com algumas entradas como essa, a gente marca a entrada principal de forma que, de uma forma bem natural, a pessoa saiba, aqui é a entrada, porque a entrada talvez a mais diferente, bonita ou feia, daí é uma questão mais de pessoal. Gosto, né? Então o que nós fizemos aqui? Isso aqui era uma alameda de mangueiras, você está vendo algumas remanescentes, acerola e algumas cítricas, tá? Inclusive todas exóticas, então nem parecia uma entrada de uma mata realmente. Então nós transplantamos, começamos o jardim arrancando planta, na verdade. Né? Isso daí é uma dica até, muitas vezes as pessoas com uma boa intenção plantam até mais do que seria necessário em alguns lugares. E o maior problema é que não é você parecer que está entrando numa propriedade, entrando pelo pomar na propriedade. O maior problema é que o excesso de árvores tinha muita sombra e o excesso de sombra matava a grama. E quando chovia, que é uma região que quando chove vem com vontade, né? Nós estamos muito perto de Petrópolis, quem mora na região sabe disso, ou quem conhece a região, quando chove aqui... Chove sério. Chove sério. Estava começando a ter problemas de erosão aqui, né?
Então a gente já tentou unir o útil ao agradável, diminuir, transplantamos essas frutíferas para outro pomar, a propriedade é grande, e substituímos elas por canteiros de flores, um pouco de grama até por segurança, e de uma forma que acho que de uma maneira natural você percebe que você está entrando pela principal acesso. Entrando pela entrada. Entrando pelo principal acesso até a casa, né? E, enfim, a gente obviamente, como tinha muito verde aqui, eu sempre gosto, isso faz parte do meu trabalho aí, é um DNA, acho que dos trabalhos da Alamanda. Eu sempre confio mais no contraste entre as folhagens para me dar uma beleza o ano todo. Por acaso quis o destino que vocês viessem aqui no auge do florescimento do agapanthus, maravilhoso. Que normalmente nem é nesse mês, né? Normalmente o agapanthus começa mais em outubro. Esse episódio está sendo gravado aqui já, estamos já em novembro, finalizando o mês de novembro, e eles continuam, eu diria que estão no auge, tá? Mas ele é um plus, assim, ao longo do ano a beleza está muito mais nessas folhagens mais baixas, tá? E, cara, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo ele florescendo mesmo, porque esse jardim não completou um ano ainda. Não, essa parte aqui. Todo o acesso não tem um ano, porque o processo de transplante das frutíferas foi longo, a gente quis... Elas não eram pequenas não, eram quase do tamanho daquelas mangueiras ali, né? E aí vocês fizeram sangria? Fizemos a sangria, precisou de máquina, precisou de muque, tivemos que podar algumas para retirar. Antes de tirar elas aqui, abrimos os novos berços. Acostumando com essa palavra. Berços quadrados, né? Muito bem, você está aprovado, hein? Você já berços quadrados, pessoal. Não faça berço de plantio redondo, faça quadrado. Tudo bem. E no Instagram da Alamanda, Paisagismo, Alamanda com 2 L's, tem a explicação com o meu nobre aluno aqui. Muito obrigado. Você não colou naquela prova não, né? Eu não colei, é que o meu professor foi bom, cara. Meu professor é bom e dá aulas no Jardim Onírico, dá aulas na Escola Alamanda, o arroba tá aqui embaixo. Isso é sério, tá? Então... Tudo é sério. Mas eu aprendi com o Marcel sobre o berço quadrado, e aí ontem ele fez uma chamada oral para o Brasil inteiro ver no Instagram. Prova surpresa, e eu tirei 9,8, foi isso? 0,6. Não, calma. Não começa a arredondar que daqui a pouco 9,8 vai virar 10. Não. Quesito. 10, nota 10. Né? Ó, eu vou interromper rapidinho esse episódio maravilhoso com o Marcel para contar uma coisa muito legal. O Marcel, este homem que está aí, este paisagista completo, ser humano de primeira linha, vai dar um curso de 2 dias completos, dia 25 e 26 de setembro. Vai ter muita aula prática, teórica, são 2 dias de imersão maravilhosos com o Marcel, lá em Vinhedo, presencialmente, na Escola Alamanda. A arroba da escola está aqui embaixo, o WhatsApp de contato está aqui embaixo. Eu tô indo lá como aluno, eu queria você como meu coleguinha de classe ou minha coleguinha de classe. Você topa? Ó, imagina tudo isso que o Marcel está explicando pra gente aqui, dos jardins maravilhosos que ele já faz pelo Brasil e pelo mundo, aplicados em 2 dias intensos. A gente não sai de lá paisagista, infelizmente, mas também é querer demais, mas a gente sai de lá com muito mais noção estética, de paisagismo, de espécies, enfim. Te espero lá. Cara, então isso aqui tem menos de um ano, e aqui era uma alameda de frutíferas. De frutíferas, mas até mesmo para as frutíferas, vocês vão ter a oportunidade de ver um remanescente dessa alameda, até mesmo para as frutíferas, elas estavam muito próximas. Então elas mesmas estavam competindo para o luz e crescendo muito rápido e produzindo pouco. Então não tínhamos, né, na real, nem o melhor que um pomar pode te entregar e nem o melhor que a beleza que era o esperado aqui para um acesso principal. E aqui, sem querer, você fez uma composição de roxas, lilás e branco, foi sem querer. Foi sem querer querendo, né? Hoje pode fazer piada? Não. Pode. Não, hoje o Paulo liberou fazer piada. Paulo liberou. Ontem vocês foram aprovados. E, assim, o pedido do cliente é que ele queria muita flor, tá? Mas ao mesmo tempo baixa manutenção, né? São propriedades grandes onde se a gente colocar muita coisa anual, muita coisa, por exemplo, lavanda, né? Até a gente conversou um pouco hoje sobre isso. Lavanda vai bem nos primeiros anos, depois infelizmente não é planta para esse nosso clima, né? Então aqui a gente entrega um pouco de flores. Um pouco? Um pouquinho, só um pouco. Essa mais baixinha, qual é o nome mesmo? Essa aqui é o alho social. O alho social. Esse é o alho social normal,
Tubagia violácea, né? Que a gente falou do óleo social no episódio na Alamanda com o Marcel. O link está aqui embaixo, que é um pupurri, né? Vamos dizer, um showroom do que a Alamanda entrega num espaço ali um pouco denso, gostoso, no meio ali de vinhedo. Então só mostra o potencial da Alamanda e o link está aqui embaixo. Perdão, você ia falar alguma coisa, eu acho que te interrompi. Assim, o agapanthus é uma planta mais comum, acho que as pessoas, a maioria conhece, mas aqui no meio nós temos alguns coringuinhas, isso também faz parte do nosso trabalho. Eu sempre tento colocar no mínimo 15 a 20% num jardim. Eu acho que tem que ter plantas realmente diferentes, são as que marcam. O agapanthus chama atenção pela beleza, mas não é nenhuma novidade, apesar de ser uma planta africana, não é nenhuma novidade no Brasil. Mas, por exemplo, essa Lecianthus aqui, Ratonete, essa daqui ainda é uma variedade variegada, é uma planta extremamente ornamental, infelizmente pouco utilizada no paisagismo. Espero que esse vídeo ajude contribua para que ela seja mais E onde as pessoas podem encontrar uma planta dessa, por exemplo? No Ceaflor. No Ceaflor. No Ceaflor. Temos um produtor lá no Ceaflor. Legal. Nós, inclusive, compramos bastante dele e revendemos também, porque são plantas que, esse tipo de planta eu prefiro primeiro ter em estoque para depois usar nos projetos. Muitas vezes, como ela não é usada numa escala muito grande, às vezes os clientes não têm. E atrás também, não sei se você viu, aquele capim. É lindo, maravilhoso. Maravilhoso, ali, né? E é um capim super comum, né? Chamado, inclusive, de capim navalha, né? O nome diz tudo, assim como a cortadéria, né? O capim dos Pampas, ela também tem a infelicidade de cortar bastante, mas no lugar certo, isolado. Eu acho que preencheu bacana ali. E aqui, por exemplo, o capim, ele está como vamos dizer, uma terceira camada até de altura ali. Qual que é a tua... Quando você decide fazer, vou colocar o capim aí, ele está um único ali. O que te faz, não vou colocar tudo, vou colocar um único, que é uma decisão estética? A minha vontade, ainda vou tentar fazer com que ela prevaleça, ainda seria transplantar mais algumas árvores, tá? E aumentar a quantidade de capim navalha como pano de fundo dessa entrada, porque uma das coisas dos jardins ingleses é criar aquele mistério. Se ali fez a curva, eu já entrego tudo, já entrego a casa, já entrego a paisagem, muitas vezes as pessoas não circulam por todo o terreno. Tá, já vi tudo, vou até embora, acabou, né? E então isso é uma das coisas que os ingleses são mestres, né? São mestres. E outra coisa que é bacana aqui nessa entrada, né? Eu falei que vai dar quase um episódio essa entrada, né? Daria até para, né? Mas é importante, eu acho, dizer. Ao longo do ano ela muda sem fazer muita coisa. Hoje o que chama atenção, eu diria que rouba a atenção nossa, são os agapanthus. E a Lecianthus está se esforçando aqui para ser a segunda na sucessão aqui. Mas vai chegar uma outra época que você pode ver que já está iniciando. O capim, outro capim vai roubar a atenção, que daí é o outro lado, ali? O capim dos Pampas. E aqui uma planta, cara, não sei se você passa desapercebido, parece que é uma planta até comum para nós, apesar de ser uma planta originária da Índia, né? O Resedá, né? O Lagestremia aqui, índica, né? Essa é uma variedade especial, que essa daí é uma variedade híbrida, é um cruzamento. Essa daí tem o nome, não vai me xingar, não foi eu que inventei o nome, tá? Inclusive, ela é mais conhecida, se você procurar no Google aí, Rhapsody in Pink, Rhapsody em rosa, né? Ele tem a flor dele só dessa cor. Ela dá muita flor, começa agora e vai se prolongar até quase janeiro, mas o que diferencia ela é a folhagem dela é bem rubra mesmo. Mesmo sem flor, é uma planta muito bonita. E eu vi que você plantou ela, vai usar 1,5 m de cada uma, 2 metros no máximo. Sim. Ela é uma planta, é uma semi-arbustiva, ela é uma, como que é? É uma árvore de pequeno porte que a gente está tentando conduzir como um arbusto, da mesma forma que a gente faz com primaveras, ou até mesmo com camélia. A gente está, sempre que ela termina de florescer, a gente tira as pontas, na esperança de encontrar uma com a outra, e ter mais uma camada aqui de proteção, porque ali é uma área de serviço da casa. Né? Se bem que eu acho maravilhosa aquela área de serviço também. Eu queria morar na sala de serviço. Eu também. Só falta trazer a família, eu permaneço aqui. Fica aqui. E é isso, e ao longo do ano, essa sucessão, esse calendário de florescimento que a gente cria, vai tornando o jardim diferente para quem vem aí ao longo do ano, né? A pessoa não mora aqui, então... Eu queria chamar a atenção de vocês para os volumes, as cores, como as coisas se complementam aqui, porque
Aqui é uma aula de paisagismo em 11, 10, 15 minutos de episódio. Daria para fazer o episódio inteiro aqui, certamente. Mas né, chamou a atenção do Paulo lá, o lambari um pouco mais escuro, mais avermelhado, mais vivo, como tem lá em cima, conversando com o outro lado da Alameda aqui, com os agapantos, o alho social. Aqui é aula. Então, pelo jeito, outra coisa chama a atenção do Paulo ali, com razão, né? O Paulo é da fofofauna também. E aqui uma planta que passou desapercebida, acho que vale a pena considerar, falar, inclusive porque ela é uma planta nativa, né? Nessa busca de plantas nativas ornamentais. Isso aqui é uma taberna montana. Eu conheci pela primeira vez com o Harry, com o Lorenzi, lá no Jardim Botânico Plantaram. Quem não conhece, você já fez um episódio com ele com também, o Harry. Né? O link está aqui embaixo, obrigado pela lembrança, certamente vai merecer uma nova visita lá em breve, mas é isso, taberna montana é uma nativa brasileira, que é o que a gente fala, do equilíbrio, né, entre exóticas e nativas. Tem ali africana, tem aqui nativa, essas aqui não são invasoras, né, então a gente está tentando aqui nesse trabalho, e todo o trabalho que você faz é trazer o equilíbrio sem qualquer prejuízo ou ameaça à nossa flora, né? Exatamente, sempre somando, nativa mais exótica, enfim. E mais uma vez lembrando, isso aqui é um jardim, a gente tem várias áreas de preservação e de reflorestamento totalmente com nativas aqui. Tá? Aqui é simplesmente a entrada da casa. Né? Acho que esse é um ponto importante, até como aqui é um jardim altamente cuidado, né? Tem um paisagista que você está aqui a cada 2 meses, enfim. Mais ou menos. No meu intervalo máximo são 3 meses. 3 meses, está sempre aqui olhando, cuidando. Não estamos falando de um jardim que fique abandonado e aí a própria sorte, né? Mas tá bem claro isso. Eu quero fazer uma pausa rapidinho aqui nesse episódio para te falar uma coisa super importante. Se você tem vontade de ter o teu próprio jardim, seja numa varanda, num quintal, um lugar grande ou pequeno, mas que você queira ter paz, calma e a intenção dessa comunhão com o verde e com as plantas, eu tenho uma notícia para te dar. Eu criei o Método Jardim Onírico, um passo a passo leve, descontraído e cheio de significados. Feito para te ajudar a construir esse jardim dos sonhos do seu jeito, no seu tempo e no espaço que você tiver aí. Lá na página do Método tem uma aula especial e gratuita que eu vou te ensinar muita coisa prática para você começar com segurança e leveza, seja você iniciante ou alguém mais experiente. E depois dessa aula, você também vai encontrar uma oportunidade especial de entrar para a turma do Jardim Onírico. Caso você sinta que agora é a hora e que isso faz sentido para você e para a sua vida. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está na descrição desse episódio. Eu te vejo no seu Jardim Onírico. Tem uma sálvia ali, Alan, chama Sálvia involucrata. Involucrata, tá. Você já viu essa planta? Na sua casa. Cara, tem lá uma no Não, eu tenho, ali é outra sálvia. É outra sálvia? É uma sálvia de flor roxa, assim, quase azul. Essa é um tom laranja, assim, dá um cacho de flor. É maravilhosa, mas não é a época dela. É a planta que me salva no outono e inverno, assim. Entendi. Que eu digo que é muito mais difícil plantas que florescem nessa época, aqui no outono e inverno, como essas plantas que encantam, como as azaleias, os rododendros e outras. E o que o Marcelo está falando, a gente falou também no episódio do Bruno Galhaço, lá do Rancho da Montanha, que é você ter plantas de interesse ao longo do ano. Então uma floresce no outono, outra no inverno, no verão, primavera e aí por diante. Cara, tô vendo essa árvore aqui, que está com o caule escurecido ali. O que é isso? Essa seiva especificamente? É uma questão de... Bem observado, eu não tinha visto, estou vendo agora também, não tinha reparado. Se quiser eu corto essa parte. Não, a vida como ela é. Me parece que alguma broca furou ela e está vazando, está escorrendo ali, parece ser um ataque de broca. Né? Isso é uma árvore frutífera, acho que você deve até conhecer, né? Um tipo de cajá. Dá para ver lá ali, as frutinhas lá em cima. E, como eu te disse, aqui era isso aqui fazia parte de uma floresta de plantas frutíferas, tá? E realmente ela está sendo atacada ali, tá? Até uma boa parte do caule já está descascada. Está descascada. Tomaremos providências aqui, tá? Muito bem. Jardim Onírico também é dedo duro. Mas você estava falando para a gente subindo aqui, que é essa coisa de camadas e de revelações, né? De ir revelando o jardim. E,
claro que o terreno em declive ajuda a esconder alguma coisa ou outra, mas você traz os volumes para fazer esse papel também, né? Sim, sim. O corte do terreno acho que foi muito feliz aqui. Quem fez na ocasião, não sei quem foi, mas foi muito feliz porque foi entregando em camadas a paisagem, né? A paisagem. O ponto principal, né, nesse momento, aqui é onde normalmente as visitas param os carros, ali é a entrada principal da casa. Nesse momento que você está indo para a entrada principal, vai ter um... Eu não vou entregar ainda, não, por favor, a apoteose do negócio, mas a apoteose é naquele caminho ali. É para lá, tá. Antes de chegar lá, aqui tem uma composição aqui de cróton, certo? Com essa barba de serpente? Isso, com a barba de serpente. E é assim, é uma... Você faz aqui a questão do tom mais gritante, mais o vermelho que chama mais, com algo mais tranquilo embaixo. Isso é um pensamento do paisagismo? Aqui é uma área, primeiro uma área semi-sombreada, então a grama já estava morrendo naturalmente. Tá. Aqui não roubou a cena, mas no período que esse ipê amarelo floresce, né? Ele é um ipê amarelo que em algum momento ele quebrou ou foi podado, ele ficou com a copa bem baixa, né? Ele tem um formato diferente, então ele já sombreia demais, já estava matando a grama. E eu queria entregar um pouco mais de cor. Eu gosto muito desse cróton, esse daí é o cróton Congo. Congo, do nosso amigo Luizinho, da Dierberger. Eu adoro essa planta. Os três, né? O do meio é outro, né? Não me pergunta por quê, mas ele tem o nome De Repente Califórnia, aquele ali. De repente Califórnia. Tá? É maravilhoso. E o fundo foi utilizada a barba de serpente, que ela resiste um pouco dessa luz filtrada pelas árvores, e elas valorizam o cróton. E uma coisa que eu não gosto do cróton é a pessoa ficar fazendo coroa. Parece um banheiro de cachorro, sabe? Eu prefiro que esse banheiro de cachorro seja substituído por uma linha contínua, por um canteiro contínuo, numa escala, obviamente. Aqui é uma escala, eu acho que é adequada, que dá um ritmo para esse jardim. E porque se eu fizesse também só a coroinha redonda com barba de serpente, eu seria um banheiro de cachorro branco, né? Aqui a gente escondeu, a gente uniu todo o canteiro. E isso é uma dica, Alan, facilita a manutenção. Quanto menos coroa você tem num jardim grande para cuidar, é melhor. Então a gente cria esses canteiros, ó, 1, 2, 3, 4 coroas a menos para o jardineiro fazer, 5, 6 se eu somar as das árvores. Né? O que o Marcelo está falando da coroa é você ter a planta e ter uma coroa em volta, certo? Sim, a gente pode mostrar uma, mas é exatamente aquele... Quando você tira a grama para não competir com a planta e para ser um lugar que armazena água, onde você direciona a água para o fundo, onde você aduba, aquilo é a coroa. A gente substitui a coroa por um canteiro. Ó, o Luizinho Dierberger nos deve um episódio, ou alguns, falta a gente fazer. Quem não viu o episódio com a Magna Flora falando de cróton, o episódio está aqui embaixo. Preciso fazer meu jabá também. Lógico, com certeza. Mas é isso. Que aliás é uma plantaça, né? Uma plantaça. Parabéns à Magda também, porque é uma plantaça para paisagismo, tem muitos híbridos. Eu diria que essa planta, o Congo, ele ao longo do ano ele tem todas as cores. Hoje eu não sei se é por causa do título lá do Flamengo e do dono da casa ser flamenguista, ela tá vermelha e rubra, tá? Mas ela também fica verde e amarela na Copa do Mundo, viu? Tá bom. Tá liberado piada fraca. Eu vou fazer. O Paulo liberou. Obrigado. Liberou. O Paulo é muito dadivoso. E aqui, né, eu diria que a estrela, uma das estrelas do jardim nessa região, finalmente uma árvore. Uma belíssima árvore nativa, adoro, né? O antigo fizeram o favor de trocar o nome, mas eu ainda uso o Pitecelobium torton, né? O famoso tataré. E essa daqui é uma variedade do tataré. O tataré normalmente ele tem espinhos. Essa aqui é uma variedade. Surgiu no lote, alguns com menos espinhos. Né? Então, ou quase sem espinhos. E você sabe de onde ela é nativa? De que região? Não sei, eu vou chutar aqui provavelmente do Cerrado, por causa dessas linhas fortes. Mas eu não tenho certeza, Alan. O que eu tenho certeza é que existe uma tela muito famosa, uma ilustração do Burle Marx, desse caule todo torto, né? O caule é todo amassado, é uma ilustração preta e branca, maravilhosa. Tá? Que adoraria arrematar. Vai arrematar. Tá fácil. A Lamanda tem muito projeto, vai arrematar a tela de Roberto Burle Marx. Ó, eu cheguei na propriedade, claro, algumas coisas me chamaram a atenção e a harmonia, obviamente, que lhe é peculiar e a criatividade, mas essas macarangas aqui estão maravilhosas, né? Macaranga grande folha. Exatamente. Ó, você tá quase chegando ao 10, hein?
Tô me esforçando, tô me esforçando. Uma planta muito interessante no paisagismo. O Burle Marx usava bastante, já que falamos dele há pouco. Tá? Ela ainda vai encher, hoje ela ainda está com rústico caule único, mas ela ainda vai soltar várias pontas. Normalmente isso acontece depois do florescimento, ela começa a bifurcar. Aqui, está começando aqui, ó. É, já está soltando, aqui, né? Que quebra a dominância. Mas enquanto ela está com as canelas de fora, a gente plantou o Graptophyllum, né? O Graptophyllum pictum, que é outra planta bonita pela folhagem, mas essa, além de tudo, ela dá uma flor que os beija-flores adoram, uma acanthácea. Eu sou fã da família das acantháceas. A gente viu muito beija-flor, borboleta, abelhas nativas trabalhando. Então é um jardim de interesse dos amiguinhos, né? E você me chamou a atenção de um comentário que você fez. Você falou, enquanto as canelas são de fora, significa que quando ela começar a... Né, e lá ela começou já na base também, não só aqui em cima, mas na base. Quando ela começar a encher, isso aqui sai? Eu vou deixar cada uma encontrar o seu destino aí, né? Tá. Eu vou deixar elas se acomodarem. Mas muito provavelmente, como o Graptophyllum precisa um pouco mais de luz para manter essa coloração, provavelmente ela vai matar uma parte dele e no intervalo vão manter outras, ou antes disso, a gente transplanta alguns e aproveita em outro lugar. Porque idealmente aqui no futuro é o protagonismo da macaranga. Com certeza, com ponto de luz. Olha, eu diria, uma vez eu vi um paisagista falando que com pândanos e um gramado ele faz um jardim. Eu diria que, aproveitando a frase dele, com a macaranga e um gramado, acho que você faz um jardim bem diferente, né? Bem diferente. E ela é nativa? Eu não lembro a origem, cara. Eu não lembro. Eu acho que é. Boa pergunta. Vamos pesquisar isso aqui no episódio. Vamos aprender uma. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Então eu vou colocar essa pesquisa na voz linda de Carol Stankov, que é a voz padrão deste episódio, nossa narradora para as dúvidas. Carol, capricha aí. Carol só capricha. Tá. Nativa das florestas tropicais das Filipinas, a macaranga grande-folha é uma dessas plantas que parecem saídas de um sonho. Suas folhas imensas, em forma de guarda-sol, captam a luz como quem dança com o sol. É uma espécie de crescimento rápido, usada no paisagismo tropical para criar cenários exuberantes com textura e movimento. Além da beleza escultural, ela também atrai borboletas, insetos benéficos e, em seu habitat natural, abriga até formigas, em uma parceria silenciosa com a floresta. A macaranga é assim, grande nas folhas, generosa na presença, perfeita para quem quer trazer um toque de floresta para dentro do jardim. Eu adorei. E ela é uma planta rústica, né? Ela vai bem em meia sombra, vai bem em sol pleno. Exatamente. Aguenta bem, né? E a beleza dela é o tamanho das folhas, né? Que ainda vão ficar maior. Vão ficar maiores, E aqui nessa luz filtrada aqui das palmeiras, né? Dos gerivás. E o impê ali que está crescendo com bastante vontade. E aqui também, né, Alan? Você viu que tem um barranco aqui, bem acentuado. Então é necessário a gente cobrir as canelas dela, não só por estética, mas por segurança. Tá? Aqui a gente... Você falou que quando você chegou aqui para esse projeto, tinha outras plantas aqui, que era o bambu moçô, era isso? É um dos pedidos do cliente, né? Até porque isso aqui é uma casa de campo. É ter um mínimo de manutenção, de trabalho, principalmente próximo da casa, né? Quando eles estão usando. Né? E aqui era um maciço de bambu moçô. Então estávamos tendo problema com o encanamento da casa, levantando telha. Explica pra gente que era a história o bambu tem o alastrante e o entolcerante. O moçô é alastrante. É um alastrante. Ou seja, a raiz, a raiz vai indo e ele vai brotando pelo... Boa, uma coisa interessante, o bambu moçô, que muita gente compra ele único, torto, para usar em vaso, ele não é único e tampouco torto, né? Ele é entortado, dá até dó, mas na produção eles penduram tijolos, eles entortam a planta e ela fica por muito tempo ali mantida torta para adquirir aquele formato tradicional que a gente vê, né? Só que daí as pessoas plantam em vaso, normalmente dentro de casa na sombra ele precisa de sol, ele acaba morrendo. Quando a pessoa planta no jardim, ela percebe que ele começa a soltar, ele começa a se alastrar, mas não é um do lado do outro, é um aqui, um ali, outro ali, sabe? Que a raiz já a cada 2, 3 metros, ele invade tudo, ele vai longe. Invasor. Normalmente o bambu moçô é aquele bambuzal que você consegue correr entre eles, mas ele não para. Então aqui demorou muito para a gente conseguir arrancar, não foi só arrancado, a gente teve que inclusive fazer um controle aí de onde brotava, no meio da grama.
e finalmente acabamos porque aqui não é o lugar para ele. Tá? E foi substituído por um canteiro com plantas de sol e sombra, que a gente tem 2 períodos bem diferentes de luz aqui, sol pela manhã, sol pela tarde e sombra pela manhã, que é o que a gente está vendo agora. Tá? Já deu para ver que os cachorros gostam, obviamente, de deitar aqui, então essa parte é um pouco falhada ali, por causa deles, mas a casa também é deles, então a casa deles também. Tá valendo. Que aqui é o Triostar, né? Que a Triostar, inclusive, vocês me perdoam, mas também... Eu vou pedir, fazia 2 meses que eu não vim aqui, pedir para molhar um pouco mais. Tá viva, mas está sentindo. Então, esse é um ponto, acho que é um ponto de interesse, que é uma planta que precisa de mais umidade, né? Não dá para deixar tempos de seca. E o Marcel está vindo aqui pela primeira vez depois de 2, 3 meses e está vendo que precisa de uma manutenção. A vida como ela é, gente. E por curiosidade, você está vendo ali, né, Léo? Mesmo que eu. Tem um sistema de irrigação, o reservatório está ali do nosso lado. Eu não sei, aqui tem muita chuva, muito raio, eu não sei se eles estão com algum problema. A gente já chegou filmando, mas mesmo assim está viva, né? Vou pedir para manter na mangueira a vida como ela é, gente. Isso. Tá? Não fizemos maquiagem para sair. E ali é um Taumatophyllum, certo? Sim, o Taumatophyllum Xanadu, né? Xanadu. Inclusive esse canteiro segue para lá, né? Nós temos mais um... tem aquele asparagos. O asparagos myrioclados, que eu gosto demais, você já viu usar? Os lugares. É muito comum nessas casas as pessoas quererem improvisar arranjos para receber. É verdade. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um arranjo muito rápido aqui hoje, eu cortaria alguns galhos desse asparagos aqui, né? Até lembro do meu antigo sócio, querido João, professor de arranjos florais, entre outras coisas. Rapidamente ele cortaria 2, 3 galhos, colocaria algumas hastes de agapantos, que as pessoas até compram e pagam caro no mercado. É verdade, é verdade. 3 hastes de agapantos, você está com um belo arranjo de mesa. Né? A custo quase zero. Zero. Poderia complementar com outras folhagens de croton, enfim. E ali atrás, é muito interessante, cara. Ali, uma nativa que eu tento... fazer bastante propaganda dela, que eu sou fãzaço dessa planta. Essa é a Amélia, né? Uma Amélia patens, essa variedade verde. Tá? Eu já mostrei bastante a outra variedade Gold. Os beija-flores adoram, depois ela dá umas bolinhas que os cebinhos, outros passarinhos vêm comer e disseminam. Eu queria fazer um ponto aqui, até por um comentário que a gente recebeu numa live, na real, do Jardim Onírico, de seguidores falar, você apresenta jardins muito bonitos, muito caros, plantas caras. Não. O que parece que é caro é porque é bem feito, é bem arranjado, é bem pensado. Não necessariamente a planta é cara, né? Hoje em dia, agapanthus como planta, a flor de corte é cara, mas ela como planta não é uma planta cara. O próprio asparagos hoje em dia não é uma planta cara que se encontra no Ceasa, nem em todo lugar tem, mas encontra. Né? Lambari que te mostra. Então só quero fazer o ponto aqui de que não falamos só sobre plantas raras, a gente fala de plantas bem acessíveis, é que a maneira que o paisagista dispõe, ela fica chique. Então, aí é outra coisa, é uma outra história, mas não temos só plantas caras. Tem guaimbé, né, que é o Xanadu, que já é encontrado no Ceaflor, e outras plantas que fazem uma composição. Eu acredito, Alan, que uma Amélia patens como essa, lógico que ela não vem desse tamanho, é difícil achar uma muda já alta, mas isso aí também tem um ano e meio que está plantado ali. Deve custar de 15 a 20 reais. Tá, pronto. Uma corroborando e você não precisa de muitas delas para fazer um canteiro. Corroborando este pseudo-apresentador, paisagista mestre, fazendo ponto. Bom, a gente está vindo aqui para um momento de revelação que o Paulo não vai revelar, porque a gente vai falar só deste canteiro aqui, e eu acho, tenho a sensação, meus queridos telespecs, que vocês não vão ver o resto neste episódio. Mas o que é esse momento aqui, Marcel? Bom, aqui era mais um volume feito com bambu, outro tipo de bambu, não o moçô. Aqui é um bambu que eles chamam de vara de pesca aqui na região. Bambu comum aí pelo Brasil afora. E inclusive a prova que aqui era um bambuzal, que ainda alguns insistem em nascer, né? Você ainda está vendo alguns aqui. Só que ele tinha uma função estratégica, ele esconde um lugar onde as pessoas extraem saibro aqui. Eu diria que é o único ponto visualmente não interessante na paisagem. E curiosamente ali está a sala da casa, que é toda envidraçada. Então lógico que eles não querem da sala ver
a saibreira. E para eu substituir o bambu, eu tive que assinar um... Não, estou brincando, mas eu tive que garantir que eu substituiria, eu barraria essa visão com muita rapidez. Então eu substituí o bambu pelo calistemo imperial, que está brotando, não tá, ele vai dar flor até, mas a beleza dele é essa brotação nova nesse momento, fazendo contraste com o que eles chamam de mini sankésia aí, que é essa sankésia aqui da frente, que os beija-flores adoram. Amam, né? É só para vocês verem a saibreira que o Marcel está falando, e aqui a gente mostra a vida como ela é também, né? Como vocês já viram, tá ali atrás. Então que não é uma visão bonita, então né, os paisagistas têm esse dever, essa missão muitas vezes de trazer à luz o que é bonito e esconder o que é feio. Meu amigo, este episódio chegou ao fim. Poxa. Caramba, eu não sei como agradecer esse homem, porque são tantos episódios, tantas horas gravadas com você, meu caro, que eu só posso pedir para vocês que sigam a Alamanda, os links estão aqui embaixo. Se você quiser fazer um curso que você não sai paisagista, mas você sai com umas boas noções, que é da Escola Alamanda, então, o link está aqui embaixo. As turmas são poucas por ano, mas sempre muito calorosas pelo que eu acompanho. E eu quero, né, já falei para ele que eu quero participar de algum, se tiver vaga para um mero aprendiz como eu. Eu peço o teu comentário aqui embaixo, tua pergunta, sua inscrição. Marcel, mais uma vez, brigadíssimo. Tem alguma coisa que você queira falar? Que você tá aqui? Primeiro eu quero agradecer e aproveitar esse episódio para agradecer os comentários. A gente recebe muito comentário no Instagram, mas o comentário do YouTube, eu acho que pelos episódios serem mais longos, o contato com a informação é maior, o calor é maior, eu não consigo responder todas, aliás, agradeço você que acaba respondendo, mas sou muito grato aí ao comentário de todos, aí o carinho, a gente compartilha essas informações porque a gente ama o que faz. Não, isso tá... Eu espero despertar em todos aí o interesse. Aí... Isso é flagrante, fica muito claro o quanto você ama. E Marcel, eu estou começando a falhar na minha qualidade de respondente de comentários, porque vocês são demais, eu agradeço, eu leio todos, eu não consigo responder mais todos. Eu consigo responder e ter o compromisso de responder os comentários da área de membros, né? Porque a gente tem os inscritos e tem os membros, a área de membros é uma área nova no canal, que o YouTube fornece e disponibiliza para os inscritos e para os criadores de conteúdo, que é uma maneira de você estar mais próxima do criador de conteúdo, do Jardim Onírico no caso, e aí eu consigo priorizar a sua resposta sendo membro. Tento ler todo mundo, não consigo responder todo mundo, mas a gente está sempre atento. Então, de novo, peço a sua inscrição, seja membro, o link está aqui embaixo, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, e vocês vão ver depois o que a gente vai ver aqui no próximo episódio com o Marcel, neste jardim mega onírico. Cara, você tá bom para fazer essas... Você tá fazendo parece essas séries da Netflix, que os caras ficam... O melhor você deixou realmente para o próximo episódio, né, cara? Você você judia da galera, você vai ter que soltar isso muito rápido, tá? Porque o melhor tá ali, ó. O melhor tá ali. Então, era só o Paulo virar, mas o melhor ficou ali. Mas o Paulo não vai fazer isso. E até a próxima. Tchau! Você travou a galera, né, cara? Porque olha...